artistas Fonte das Artes, bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Há muito tempo que não nos víamos, não era? Então, hoje trazemos aqui um novo vídeo de uma nova técnica, adivinhem só, acrílicos. Hoje vamos falar de acrílicos. Já falámos há uns tempos sobre os óleos e agora vamos falar de algo completamente diferente, são os acrílicos. Óleos, tal como o nome indica, à base de óleo, acrílicos à base de água, ou seja, são técnicas completamente diferentes. Temos de ter em conta algumas características da cor, pode ser importante ou não. Por trás tem todas as informações. À frente tem normalmente o nome da cor e a série, neste caso é uma série 1. A série tem a ver com a dificuldade até chegar ao pigmento, o próprio custo do pigmento, e isso vai interferir às vezes também no seu preço. Uma série 1 será muito mais barata do que uma série 5, por exemplo, e tem a ver às vezes com isso. Existem pigmentos que são retirados de pedras preciosas, outros da terra, outros de plantas. Aqui atrás temos o número da cor. O número da cor não é algo universal, é algo dado pela própria marca. O Winsor & Newton dá o número 311 à cor verde Hawkers, e aqui tem depois algumas características que são próprias do pigmento, ou seja, não mesmo da cor, mas dos pigmentos, da composição. O verde Hawkers, por exemplo, tem permanência à luz AA. Permanência à luz tem a ver com a resistência à luz, com a durabilidade da cor. Tem outra informação também, que é a composição da cor. Tal como disse inicialmente, cada marca dá a cor e a numeração que quer à cor, mas o pigmento é uma numeração universal, ou seja, a marca dá o nome que quer, mas a composição diz-me que é aquela cor que eu quero, ok? A opacidade tem a ver com se eu estou a misturar um azul com um branco, por exemplo, se eu utilizar um branco opaco, esse azul vai aclarar de imediato. Se eu utilizar um branco transparente, vai aclarar muito mais suavemente e consigo ter várias nuances de azul. Isso designa-se como, neste caso da galeria, é com quadradinhos, diz-nos que é semi-opaco. Existem outros exemplos, que é, se o quadradinho for completamente pintado é porque é opaco, se for completamente branco é porque é transparente, e se tiver apenas um tracinho a meio de um quadrado branco, quer dizer que é semi-transparente. Tintas acrílicas, tal como disse anteriormente, são tintas à base de água, ou seja, podem ser diluídas com água, mas o ideal é diluir com um médio próprio para acrílico. Porquê? A água não se chateia com a tinta, obviamente, mas a tinta fica muito mais baixa do que com o médio. Existem depois variados formatos de médios, como depois vamos ver, e dentro dos formatos médios existem também diversas texturas que podemos aplicar às tintas acrílicas, craquelados, bolinhas, areados, isto é um mundo. E agora vamos pôr as mãos à obra e vamos tentar perceber a diferença entre o que é trabalhar a tinta acrílica com água ou com médio. Vamos lá? Quando começamos a pintar a acrílico, temos de ter em conta o tipo de acrílico que vamos utilizar, primeiramente o tipo de trabalho que vamos fazer, claro, e aí a densidade do acrílico. Por exemplo, nós temos aqui a tinta da galeria. Podemos ver que é uma tinta mais diluída, que já está pronta a ser utilizada. Por exemplo, o da Abstract, que são acrílicos mais densos, que são ótimos para trabalhar com espátula, criar texturas, porque a própria tinta já é mais corpulenta. Vem assim até nestes tubos completamente diferentes, não é, do que estamos habituados. São tubos completamente flexíveis, maleáveis, o que faz com que não haja qualquer tipo de desperdício, e também eles são selados de maneira a que o ar não entre, ou seja, a probabilidade de a tinta secar será mínima. Até vemos que ele sai quase como um cilindro. Agora, a parte da diluição é muito importante. Tal como disse inicialmente, a tinta acrílica pode ser perfeitamente diluída com água, mas a água vai fazer com que a tinta fique um pouco mais baixa, a força da tinta e da cor não será a mesma, e a cor final, depois de seca, também tem algumas alterações. Ele de facto ajuda a diluir, muito bem, mas logo aqui já estamos a ver que estamos a perder propriedades. Temos este médio também da Sennelier, próprio para diluir com a tinta, também no mesmo formato da tinta Abstract. A tinta quase que não altera. E não se assustem com o facto de ser um médio assim
meio branco, com um aspecto meio leitoso. Ele não vai alterar em nada a cor. Ele estende, 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 igualmente como se fosse a água, mas com a propriedade perfeita inicial da tinta. Pronto, e agora que já temos aqui uma primeira introdução do que é diluir a tinta com médio ou não, podemos brincar aqui com algumas cores. Este, por exemplo, o Galeria, ou seja, uma tinta mais clássica, ele espalha bem, ou com o médio. Este, por exemplo, é o médio próprio da Galeria, mas eles entre marcas também não se chateiam, por isso podem perfeitamente utilizar a tinta de uma marca e os médios de outra. E aqui, como podem ver, só com o pincel sujo de tinta, ele continua a pintar sem quase tirar a propriedade da cor. Normalmente nós utilizamos o vermelho para o choque ser maior, mas como veem no amarelo também funciona muito bem. Vamos utilizar aqui um tom que eles chamam de magenta, assim mais violeta. Nós quando estamos a pintar a acrílico e estamos a ver a diferença da transparência das cores, o facto de uma tinta ser mais transparente que outra não quer dizer que seja uma má qualidade, mas sim uma característica da cor e do pigmento. Dentro dos médios, vocês já devem ter visto que as diversas gamas depois têm também outros médios, para além de várias texturas, várias densidades, têm depois também uma diferença no acabamento. Estes, por exemplo, estes exemplos que temos aqui, são médios brilhantes, mas existem médios mates e médios satinados. O satinado é o meio entre os dois, ou seja, se nós misturarmos o médio brilhante com o médio mate, ele vai dar ao médio satinado. Agora vamos falar dos pincéis. Os pincéis, claro que também são muito importantes. Por norma são pincéis de pelo sintético, ou seja, podem guardar os vossos pincéis de pelo natural para a aguarela, para o óleo. Para acrílico basta um pincel de pelo sintético. Se quiserem criar texturas, convém ser assim um pelo mais rijinho. Se for para puxar pela tinta, um pelo mais macio. Um pelo mais macio vai-nos deixar uma pincelada mais puxada, mais macia, embora nós consigamos criar também alguma textura, mas não seria esse o objetivo com um pincel mais macio. Se for um pelo redondo, conseguimos também puxar pela cor, mas conseguimos ter também algum detalhe. Abrir mais, ou seja, quanto maior a pressão, mais abre o pelo. O pelo língua de gato é um pelo que é ótimo para fazer nuvens, arbustos, porque como ele tem assim uma forma arredondada, nós conseguimos começar com uma pincelada redonda e podemos tirar a partir disso, fazendo pinceladas assim mais soltas, mais expressivas, fazendo arbustos. E por fim, dou-vos também aqui este exemplo, que é o chamado D-Brush de Rafael, que tem um formato espatulado e este lado é um formato mais arredondado, D-Brush de D, porque ele faz o formato de um D, que dá perfeitamente de um lado para puxar pela tinta e temos o outro lado em que podemos esfumar, tem um grande poder de absorção também na parte da barriga do D, é muito versátil e é ótimo. E agora, vamos falar sobre os suportes. Os suportes também não há muito que saber, podemos pintar sobre tela, não é? Que é o mais tradicional, ou sobre papel. Começo aqui por mostrar o papel. Por norma, o papel próprio para acrílico convém que seja um papel próprio para acrílico. Porquê? Porque se for um papel próprio para desenho, por exemplo, ele vai ter um grande poder de absorção. Eu vou querer puxar pela tinta e não vou conseguir, devido a essa mesma absorção. Eu vou puxar, puxar, puxar e parece que a tinta vai ficar presa e eu não vou conseguir puxar por ela. Para trabalhar a acrílico, eu consigo puxar pela tinta da mesma maneira que conseguiria puxar numa tela. O que é ótimo, não tenho qualquer tipo de porosidade, consigo estar aqui o dia todo a puxar e ele escorrega na perfeição. E o mais tradicional, que é o que nós melhor conhecemos, é uma tela engradada. Esta é uma tela 100% algodão. Aproveito-vos para conhecer os nossos novos bebés, que são as nossas telas da Inarte. Tem um novo design, estamos aqui com uma nova imagem, espero que gostem, nós adoramos e estamos muito entusiasmados. É uma tela 100% algodão, 370 gramas, tem diversos tamanhos, como estamos habituados.
aqui uma madeira bastante resistente, a tela também parece um tambor, que é o que nós precisamos para pintar. E aproveito também para falar destas amiguinhas de madeira. As cunhas normalmente são as pecinhas que se apresentam atrás das telas, previamente feitas, não é? E as cunhas são muito importantes. Não deitem para a lareira, não deitem fora, não façam pequenas medalhas, porque elas são muito importantes aqui na tela. Elas encaixam assim na perfeição. Os orifícios estão mesmo prontos para isso. Com as oscilações de temperatura, calor, frio, umidade, a madeira é um objeto, uma matéria muito absorvente. E o que vai acontecer é que com essas oscilações de temperatura vai inchar, vai começar a empenar e atrás disso vai também o tecido. Então, nós ao batermos as cunhas, que é a expressão que nós utilizamos, o bater as cunhas, nós vamos esticar a tela, ou seja, convém que seja com um martelo de borracha, batemos assim suavemente e enquanto houver madeira para a cunha entrar, ela vai esticando. E quando vocês veem que a tela está assim mais bamba, batem as cunhas e ela volta a ficar esticada, ok? Começa a aparecer um tambor. Vamos agora começar com um trabalho final, um pequeno projeto, só para vermos mais ou menos como é que funciona a tinta acrílica. Este é um exemplo que nós vamos fazer. Aí em casa podem, obviamente, fazer outro projeto e ter este como base. Vamos trabalhar com a esgalaria, uma tinta mais diluída, e com as abstract, onde podemos tirar a tinta diretamente da embalagem e fazer diversas texturas e até pintar diretamente com a espátula. Vamos tentar fazer aqui um conjunto de técnicas para vocês perceberem o quão versátil é a tinta acrílica. Vamos optar por uma paisagem e vamos vendo o que é que vai acontecer. Como vamos fazer uma paisagem, não vamos precisar assim nada por aí além nível de desenho. Podemos ter aqui o lápis só para separar aqui a parte da água, do céu, por exemplo. Pronto, tendo já aqui o desenho mais ou menos dividido, depois depende se vocês querem fazer mais céu, mais água, mais paisagem. Eu dividi aqui mais ou menos a meio. Vamos unir. Então, podemos começar aqui a brincar com o céu, fazer o primeiro plano do céu, o segundo plano, uma paisagem com arvoredo, arbustos, e vamos terminar depois com a água. E agora podemos brincar aqui com a textura dos azuis, fazer pinceladas um bocado incertas. Vamos brincar com os vários tons de azul, uns azuis mais claros, outros mais escuros. Aqui para fazer esta textura do céu, está a ser utilizado um pincel língua de gato, que é ótimo também para esfumar, porque como não é plano nem redondo, depois não ficam as marcas muito cerradas do pincel. Tendo aqui uma base do que pode ser o céu, depois podemos também brincar com a espátula, fazer assim algumas texturas. Fazer nuvens, reflexos. Agora que já temos o céu, vamos passar para a água. A água será o segundo plano, não é? Ou o terceiro, mas vamos deixar a parte dos arbustos e das árvores para o fim, porque aí podemos dar alguma textura e vamos pintar por cima do céu. Ou seja, enquanto o céu seca, vamos fazer a água e depois fazer a parte dos arbustos e das árvores e no fim dar aqui alguns reflexos na água. Vamos fazer sempre uma pincelada na horizontal, uma coisa mais tranquila. Podemos juntar também aqui algum verde. Agora que temos aqui a água pronta, podemos ver onde é que bate cada reflexo e ir buscar a respectiva cor. Por exemplo, aqui temos a parte da nuvem branca. Não esqueçam de assinalar também as partes mais escuras. Vamos começar agora aqui com a parte dos arvoredos. Vamos fazer o nosso último plano, aproveitar para deixar alguma textura e para isso as tintas abstract são ótimas aliadas porque têm uma densidade muito mais forte do que as restantes. Podemos até trabalhar diretamente com o tubo, tirar a tinta mesmo do tubo. Pronto, aqui vamos fazer coisas pequeninas, não nos dá jeito de estar a tirar assim uma grande quantidade de tinta, mas podemos tirar aqui diretamente do tubo e usar a espátula para fazer alguma textura.
já tivermos a nossa pintura e os elementos praticamente colocados, podemos começar a pôr agora os reflexos das árvores para baixo. Aqui o médio pode ser uma boa ajuda, ou seja, só com um bocadinho de cor e depois de médio, para não ficar assim muito limitado. Até podemos ir buscar, se ainda tiverem tinta úmida em cima, passar para baixo, só médio. E de facto pintar com acrílicos é muito fácil, como vocês veem. O tempo de secagem é muito mais curto do que o de óleos, por exemplo. Lá está, por ser uma tinta também à base de água, torna-se um pouco mais fácil. O tempo de secagem pode ser uma vantagem no sentido em que nós conseguimos fazer estes planos, ou seja, pintar as árvores por cima da zona do céu, no mesmo dia. Enquanto fizemos a água, conseguimos que o céu secasse para fazer depois a parte das árvores. E agora também já temos a parte da água bem seca para conseguirmos fazer os restantes reflexos. E temos a nossa obra terminada. Apresento-vos a nossa mesa toda desarrumada, mas é assim mesmo que se quer. O nosso trabalho está feito. Espero que tenham gostado. Alguma questão que tenham, já sabem, não hesitem em dizer-nos, porque nós respondemos com todo o gosto. E boas pinturas! Até à próxima!